esse conhecimento, eu vejo que há uma certa ressalva entre quem é judeu ortodoxo e pratica a Kabbalah e quem está de fora tentando aprender. Está aberto, de fato, esse conhecimento para quem não seja judeu e não se inicia? Da Kabbalah judaica, a verdade mesmo é que não tá. Por quê? Porque isso que eu falei para você, eu uso muitos símbolos, né? Eu falo santo grau e tal. Quando você estuda isso no judaísmo ortodoxo e tal, primeiro, você tem que saber hebraico fluente e com um grau de gramática enorme. Por quê? Porque cada caminho desses é uma letra. Mas quando você pega os caminhos e as letras, eles formam as palavras. E aí as palavras quer dizer alguma coisa. Virtude, por exemplo, se você pegar Tiferet, que liga com Netzah, depois Hod, depois Malkut, você vai ter Nun, depois Pé, depois Shin. São as 3 letras. Nefesh quer dizer alma. Então a alma é o caminho de você vir de Tiferet até a encarnação. Então você vai construindo palavras a partir das ligações que vão fazendo. E aí o bagulho vai se aprofundando. E aí quando você pega as letras e você vai abrindo as letras, tipo quando você soletra, por exemplo, J, quer dizer J-O-T-A. Se você pegar, por exemplo, Nun, vai ser Nun, Yod, Nun, Sofit. A própria Nun Yod Nun Sofit vai ter 3 partes. Então, o primeiro Nun, que é o cara meditando e pedindo ajuda. Yod, a ajuda divina vindo. O terceiro Nun, que é o cara que recebe a bênção e fala, eu falei a verdade, tá aqui a escritura. E aí você vai aprendendo nisso. Então, eles entram numa paranoia maluca que vai indo cada vez mais profundo. E se você não tiver mergulhado nessa cultura, fazendo as mitzvot, fazendo toda essa parada, você não vai chegar lá no fundão. Uhum. Então eles realmente fecham e pra gente que tá aqui é difícil, porque primeiro você vai ter que aprender hebraico. Segundo, você vai ter que aprender bem hebraico, não é qualquer hebraico Terceiro, você vai ter que ser aceito pela galera. Terceiro, você vai ter que ser aceito pela galera e depois você vai ter que praticar essas coisas. E aí tem as rezas, eles têm muito mantra. Então quando o cara tá lá no Muro das Lamentações, ele não tá batendo a cabeça, não. Ele tá lendo a Torá e a Torá tem pontos pra você ler que formam uma música também. Dá pra cantar a Torá. E aí você entra numa vibração, e aqueles caras, quando eles estão fazendo assim, significa que eles já entraram num ritmo de... como quem tá num japamala. Uhum. E aí aquelas letras... E aí pra você ter aquilo, você tem que ser tão fluente que você tem que ler os símbolos de Deus, só que cada letra é uma ideia. Cada letra não é um fonema. Quando eu tô lendo Marcelo, eu tô lendo Marcelo. É um fonema. Quando eu tô lendo uma palavra Nefesh, eu tenho as letras. E esse Nefesh, cada letra entra no meu cérebro e vai traduzindo ideias. E aí você mergulha na Torá. É uma parada muito louca, mas você só consegue chegar nessa profundidade se você realmente introspectou cada um daqueles símbolos. E aí você vai, sei lá, 40 anos de vida pra você ter isso. Eu li recentemente, inclusive, que dentro da língua hebraica a palavra tem um peso absolutamente importante, né? Crucial para o entendimento do mundo, que é a descrição de uma realidade, a descrição de um estado é correspondente à descrição da realidade em si. Agora, até esqueci o exemplo do texto em si, mas era um artigo explicando que quando você descreve uma característica, você está falando de algo muito profundo dentro do contexto judaico, porque é desse lugar da reflexão sobre a palavra que vem essa compreensão mais profunda sobre o si mesmo também, né? Exatamente. A gente também tem isso, a gente não usa, né? Por exemplo, você pode ter lá corajoso, audacioso, intrépido, valente. Tudo isso a gente vai falar é sinônimo. Não é, são coisas muito diferentes. Sim. Corajoso, valente, intrépido, audacioso, irresponsável, são todas pessoas que têm ímpeto, mas aí você tem que estudar a etimologia das palavras. A estudo da árvore da vida é o estudo da etimologia. Então, se você quiser ir pela Cabala Hermética, você vai estudar isso, na astrologia e tal, mas vocabulário e uma profundidade enorme para entender os sentimentos. Então seria tipo uma terapia e estudo de gramática e estudo, como eu disse ali na Lua. Vai ter que ler livro pra caramba, mestre pra caramba, se autoconhecer profundamente. Já que a cabala judaica está fechada para os não-judeus, o que resta a quem queira aprender? A cabala hermética. A cabala hermética você pode usar qualquer símbolo, qualquer divindade, Deus, tem essa estrutura. Uma vez que você entende essa estrutura, você vai compreendendo os passos dentro dela. Então, o tarô, mas não o tarô para usar como oráculo, o tarô para usar como autoconhecimento. Então você entende que a lua, na verdade, do tarô, ela conecta ali Malkut a Netzah.
Então ele está conectando o meu emocional no meu físico, e aí tem uma série de símbolos, uma série de conceitos, e aí você vai aprofundando aquilo. Mas como naquela ideia de eu estou num teatro, eu estou enxergando esses símbolos passarem, eu tenho que trazer para dentro de mim. Como você falou, aquela outra yoga que tem teatro, tem dança, tem... O Tantra, né? O Tantra é assim, o Tantra vai entender que existe uma analogia, um caminho coincidente entre Rasananda e Brahmananda, né? Quer dizer, a bem-aventurança pelo gosto, a bem-aventurança pelo encantamento estético é coincidente com a bem-aventurança divina. É o que vai te fazer conhecer a longo prazo, com o treinamento correto, a percepção de Deus nas coisas, né? Então, é porque a gente se encanta com arte, com poesia, com música, que a gente descobre que existe algo ainda mais belo e mais profundo e vai atrás desse algo mais. O Tantra tem tudo a ver com Cabala Hermética. Porque é o negócio de você viver bem a vida.